bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai relembrar os fatos marcantes que aconteceram no futebol em 2024. E o ano teve de tudo: alegria alvinegra para a conquista da América, Eurocopa, Copa América, brasileiro voltando a ser melhor do mundo e também acontecimentos tristes. Então, antes da gente começar, deixe seu like aqui para poder apoiar o canal. E caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, pessoal. E agora vamos lá para a retrospectiva 2024 do futebol. O ano começou com o maior torneio da base do futebol brasileiro, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve novamente o Corinthians como grande campeão, ao derrotar o Cruzeiro por 1-0. O Timão levantou a sua 11ª taça da competição. No começo da temporada, já tivemos decisão e jogo pesado, com o Palmeiras e São Paulo decidindo a Supercopa do Brasil, ou Supercopa Rei, como foi batizado o torneio em homenagem ao Rei Pelé. E quem empatou a competição foi o Tricolor Paulista, que venceu nos pênaltis o Verdão por 4-2. E é claro que no começo do ano temos os campeonatos estaduais e a maior competição do mundo, que é o Brasileirão 2024, a qual tivemos dois turnos bem distintos, sendo que o campeão do primeiro turno foi o Amazonas FC, que derrotou o São Raimundo por 2-0 na grande decisão. Já o segundo turno, o Gavião do Norte, o Manaus FC, venceu a surpresa da competição, o Parintins, por 1-0, e assim foi o grande campeão do segundo turno, indo para a decisão contra a Onça Pintada. Já na decisão do campeonato amazonense, a qual foi decidido em partida única, o Amazonas FC saiu na frente, mas viu o Manaus empatar nos minutos finais. E nos pênaltis, o Gavião do Norte se sagrou campeão estadual pela sua 6ª vez na história. Já a turma que desceu para a segunda divisão foram Operário, Rio Negro e Unidos do Alvorada. Agora vamos viajar para as regiões do nosso país para conhecermos os campeões estaduais de 2024. E para começar, vamos até o norte. E no Acre, o grande campeão foi o Independência, que faturou seu 12º título acreano. Em Tocantins, quem levou o campeonato tocantinense foi o União, que despachou o Tocantinópolis. No campeonato roraimense, quem levou foi o Gás. Já em Rondônia, o grande campeão foi o tradicional Porto Velho. No Amapá, quem faturou mais uma taça do campeonato amapaense foi o Trem. E para fechar a região norte, tivemos no campeonato paraense mais um título para a conta do Paysandu, que derrotou seu arquirrival Remo na grande decisão e faturou mais uma taça para sua galeria. Agora, vamos até o centro-oeste, onde no Mato Grosso, quem levou mais uma vez o título foi o Cuiabá. Já no Mato Grosso do Sul, foi o Operário o grande campeão local. Já em Goiás, o Atlético Goianiense venceu o Vila Nova na grande decisão, e o Dragão abocanhou mais um título estadual. Já na capital federal, o grande campeão foi o Ceilândia, do Distrito Federal. E agora, vamos para a região Nordeste, onde no Maranhão, quem conquistou o título do Campeonato Maranhense foi o Sampaio Corrêa. No Campeonato Cearense, quem faturou foi o Ceará. O Vozão derrotou o Fortaleza em 2 jogos eletrizantes, que foi decidido somente nos pênaltis. No Piauiense, o Altos foi o grande campeão local. No Rio Grande do Norte, o grande campeão foi o América de Natal, que teve uma campanha irretocável e venceu os 2 turnos. No Campeonato Paraibano, o time com o escudo mais jurássico do mundo faturou o campeonato. O Souza derrotou o Botafogo da Paraíba nos pênaltis, depois de 2 empates, e levou o campeonato da Paraíba. Em Pernambuco, quem foi o grande campeão foi o Sport, que venceu o Náutico no primeiro jogo por 2-0 e no segundo somente empatou em 0-0 para conquistar o título. Já pelo campeonato alagoano, quem foi o grande campeão foi o tradicional CRB, que conquistou seu 34º título da competição. No campeonato sergipano, o grande campeão foi o Confiança. E para encerrarmos a região Nordeste, no campeonato baiano, o grande campeão foi o Vitória, que derrotou seu arquirrival Bahia, em jogos que fizeram os torcedores de ambas as equipes prender a respiração em cada lance. Agora vamos à região do Sudeste, onde no campeonato capixaba
tivemos o Rio Branco do Espírito Santo ganhando o título. A curiosidade é que na decisão foi Rio Branco versus Rio Branco de Venda Nova, e o Espírito Santo acabou se dando bem e conquistando o campeonato capixaba. Já no Rio de Janeiro, tivemos um campeonato bastante interessante, com uma surpresa na decisão, já que o Nova Iguaçu surpreendeu o Vasco na semifinal e decidiu o Campeonato Carioca com o Flamengo. E na decisão, o rubro-negro carioca não deu espaço para a zebra e faturou seu 38º título carioca. Em São Paulo, o Santos, mesmo com um momento conturbado com o rebaixamento no ano passado, fez um bom campeonato e chegou à decisão contra o Palmeiras. E mesmo ganhando o primeiro jogo por 1-0, viu seu rival fazer 2-0 no jogo de volta e conquistar o 26º título. É o terceiro título consecutivo do Palmeiras. Já no Campeonato Mineiro, a decisão não foi novidade, já que Cruzeiro e Atlético Mineiro mais uma vez decidiram o campeonato. E quem levou a melhor foi o Galo, que depois de empatar em 2-2 no primeiro jogo, no jogo de volta venceu por 3-1 a Raposa e conquistou mais um título mineiro para sua galeria. Agora, vamos para a última região do país. E na região sul, vamos começar com o Campeonato Catarinense, onde o Criciúma foi o grande campeão, ao derrotar na grande decisão o Brusque. No Paraná, o Furacão foi o grande campeão, ao derrotar o surpreendente Maringá, faturando mais um campeonato paranaense. E para fecharmos os estaduais, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio despachou o Juventude na grande decisão, conquistando seu 43º campeonato gaúcho. Agora dando uma pausa no futebol pelo Brasil e vamos até a Europa, pois a temporada 2023-2024 trouxe algumas surpresas e a maior delas foi no campeonato alemão, onde o Bayer Leverkusen conquistou seu primeiro título do campeonato e quebrou a hegemonia do Bayern de Munique de 11 títulos consecutivos do campeonato alemão. Na Premier League, a turma do Guardiola faturou o 4º título do campeonato inglês consecutivo. Pelo espanhol, tivemos uma grande campanha do Girona, que chegou até a liderar o campeonato, mas a taça ficou mesmo com o Real Madrid. Na Itália, quem foi o grande campeão depois de vários anos sem conseguir o campeonato italiano foi a Inter de Milão, que não deu chance para a concorrência. Pelo francês, sem novidades, já que o PSG, apesar de estar sem Neymar e Messi, levou mais um campeonato francês. E para fechar os principais campeonatos da Europa, no campeonato português, tivemos o Sporting, despachando a dupla Porto e Benfica, faturando o título do campeonato português. No ano de 2024, tivemos duas competições importantes de seleções, a Eurocopa e a Copa América. Mas começando lá pelo velho continente, tivemos um torneio bem disputado. Os brasileiros estavam de olho na seleção da Albânia, que tinha como técnico Silvinho, ex-técnico do Corinthians, que conseguiu levar a seleção para a Euro 2024. E a seleção não fez feio, apesar de não ter conseguido se classificar para a próxima fase. Sendo que no primeiro jogo, abriu logo para cá no primeiro minuto da partida, contra a atual campeã, que era a seleção italiana. Outra surpresa foi a seleção da Geórgia, que passou para as oitavas de final, ao conseguir passar entre os melhores terceiros colocados, com uma vitória, um empate e uma derrota. Ficou em terceiro lugar no grupo, mas nas oitavas de final, sucumbiu para a seleção espanhola, levando uma goleada por 4-1. E por falar na Espanha, os espanhóis, com sua jovem seleção, jogou bonito e faturou o título ao derrotar os ingleses numa decisão emocionante, decidida nos últimos minutos, com o gol de Oyarzabal, sendo tetracampeão da competição. Já na Copa América, as coisas não foram muito bem para nós brasileiros, já que se esperava um bom desempenho da seleção. Mas além do péssimo futebol apresentado, a equipe foi eliminada nos pênaltis para a seleção uruguaia. E o campeão pela segunda vez consecutiva foi a seleção argentina de Messi, que derrotou a Colômbia somente por 1-0. Agora vamos falar do maior torneio de grupos do planeta, a UEFA Champions League, que tem dono, e é o Real Madrid, que derrotou na grande decisão o Borussia Dortmund por 2-0 com um show de Vinícius Júnior. Já pela Liga Europa, a Atalanta derrotou a sensação da temporada, o Bayer Leverkusen, por 3-0 e ficou com o título europeu.
E pela Conference League, os gregos do Olympiacos de Rodinei venceram os italianos da Fiorentina por 1-0 e foram campeões para a festa do Rodilindo. Agora, vamos relembrar os torneios regionais aqui no Brasil. E pela Copa Verde, o Papão faturou mais um título da competição, ao aplicar uma sonora goleada no primeiro jogo por 6-0. No segundo jogo, ainda goleou por 4-0 o Vila Nova. É o quarto título do Paysandu da competição, sendo o maior vencedor da Copa Verde. Na Copa do Nordeste, tivemos uma decisão emocionante entre Fortaleza e o CRB, sendo que só foi decidida nos pênaltis, depois que o jogo de ida, o Leão do Pici venceu por 2-0 e no jogo de volta, o Galo da Praia devolveu para cá. Mas nos pênaltis, o Fortaleza levou a melhor e foi campeão da Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, teve emoção do começo até o final. E tivemos uma grata surpresa, que foi o Amazonas FC, que avançou até a terceira fase, fazendo 2 bons jogos contra o Flamengo. Mas a onça pintada não foi para o Urubu, que passou de fase, e foi avançando na competição, derrotando Palmeiras, Bahia, Corinthians e na grande decisão derrotou o Atlético Mineiro por 2 vezes. No jogo de ida venceu no Maracanã por 3-1, com direito a 2 gols de Gabigol. E no jogo de volta, em plena MRV Arena, derrotou o Galo novamente por 1-0 e se consagrou pentacampeão da competição, para a festa de seu comandante, Felipe Luiz, que conquistou seu primeiro título como técnico do time principal. Por falar no Flamengo, o rubro-negro carioca foi campeão mundial sub-20 ao derrotar o Olympiacos em pleno Maracanã lotado, de virada por 2-1. Ainda falando da base, o Palmeiras venceu o Campeonato Brasileiro sub-20 ao derrotar o Cruzeiro na grande decisão. O primeiro jogo foi 2-2 e no jogo de volta o Verdão venceu por 3-0, sendo campeão da competição. Na Copa do Brasil sub-20, quem levou a taça foi o São Paulo ao derrotar o Palmeiras em decisão única por 2-0. E na final do Campeonato Brasileiro sub-17, o Fluminense derrotou, adivinhe quem? O Palmeiras por 2-0 e se consagrou campeão brasileiro sub-17. E que ano do Palmeiras na base, hein? Agora vamos dar espaço para as mulheres, pois o futebol feminino brilhou em 2024. E para começar, nas Olimpíadas, a seleção feminina chegou até a final, depois de derrotar as francesas num jogo emocionante. Mas na decisão, apesar das chances criadas, a equipe foi derrotada pela seleção americana por 1-0 e ficaram com a prata. Já o Corinthians mostrou mais uma vez sua força no futebol feminino e venceu a Libertadores 2024 feminina, vencendo o Santa Fé na decisão. E também o Corinthians faturou o Campeonato Brasileiro Feminino ao despachar o São Paulo com 2 vitórias nos 2 jogos. Já pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, o 3B do Amazonas fez bonito e subiu para a primeira divisão. Mas na decisão, elas acabaram sendo derrotadas pelo Bahia, sendo que o primeiro jogo na Arena da Amazônia ficaram no 0-0 e no jogo de volta acabaram sendo derrotadas por 2-1. E por falar no estado do Amazonas, tivemos a Copa da Floresta, torneio que reúne as seleções dos municípios do estado. E quem foi o grande campeão foi a seleção de Silves, que derrotou a seleção de Fonte Boa nos pênaltis. O destaque fica para a presença de Anderson Daronco, que apitou a decisão e fez a festa do povo local, com direito à carreata para o árbitro. E na decisão da Copa da Amazônia, que reuniu o campeão amazonense contra o campeão da Copa da Floresta, o Manaus FC derrotou a seleção de Silves por 1-0 e levou o título da competição. E é tempo de Botafogo! Depois de um ano melancólico, a torcida da Estrela Solitária fez a festa no ano de 2024. Primeiro veio a Libertadores da América, a qual a equipe com brilhantismo chegou à grande decisão contra o Atlético Mineiro. E com um jogador a menos, o Fogão derrotou o Galo por 3-1, faturando seu primeiro título da competição. E depois teve o título brasileiro, que não vinha desde 1995. E apesar dos momentos de susto na competição e o trauma do ano passado, esse ano o Botafogo fez bonito e não pipocou na reta final, superando o Palmeiras na corrida pela taça e conquistou seu terceiro título brasileiro
na sua história. Mas, no Intercontinental, o Botafogo acabou sendo atropelado pelo Pachuca por 3-0, sendo que os mexicanos foram até a decisão, mas acabaram sendo derrotados pelos madrilenhos do Real Madrid, que conquistou o Mundial de Clubes 2024. Agora, vamos falar do Campeonato Brasileiro, mas vamos começar com a Série D, que teve como campeão o Retrô. As equipes que subiram para a Série C de 2025 foram Retrô, Maringá, Anápolis e Itabaiana. Na Série C, o grande campeão foi o Volta Redonda. E os times que conseguiram subir para a segundona do ano de 2025 foram Volta Redonda, Atlético, Remo e Ferroviária. Já os rebaixados foram Sampaio Corrêa, Aparecidense, Ferroviário e São José. Na segunda divisão, o grande campeão foi o Santos, que apesar das oscilações durante a competição, ficando até em alguns momentos fora do G4, conseguiu não só o acesso, mas também o título. Os que vão se juntar ao Santos na primeira divisão são Mirassol, Sport Recife e o Ceará, que encheu seu estádio, sendo um dos maiores públicos do futebol em 2024. Já quem caiu foram Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. E o Amazonas fez bonito na Série B e chegou até a sonhar com o G4, mas os resultados negativos dentro de casa acabaram atrapalhando o sonho de chegar à primeira divisão. Mas a equipe conseguiu seu objetivo e ficou na segunda divisão para o ano de 2025. Já o Brasileirão teve emoção do começo até o final, e as lutas tanto pelo título como para não cair foram até a última rodada. E como já falamos, o campeão foi o Botafogo. E quem foi para a Libertadores, além do Fogão, foram Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. Já Corinthians e Bahia vão jogar a pré-Libertadores. E os rebaixados para a segundona são Atlético Paranaense, que apesar do pacto, não conseguiu se livrar do rebaixamento em pleno ano do seu centenário. Também foram rebaixados Criciúma, Atlético Goianiense e o Cuiabá. Foi um ano de despedidas no mundo do futebol. Para começar, Gabigol não renovou com o Flamengo, se despedindo da torcida depois de 5 anos vestindo o manto rubro-negro. E esse ano foi conturbado para a vida do atacante, que teve polêmicas fora de campo, sendo fotografado com a camisa do Corinthians, que gerou ira em parte da torcida. E também foi suspenso depois de se recusar a fazer o exame antidoping e armar confusão com os fiscais. Mas no final, acabou se despedindo em grande estilo. Outro atacante rubro-negro que se despediu do futebol dessa vez foi Adriano, que fez uma grande festa no Maracanã e reuniu seus amigos para uma partida amistosa decretando a sua aposentadoria. Mas tem quem não teve sequer um bolo de despedida. O atacante Dudu saiu do Palmeiras e assinou com o Cruzeiro depois de vários anos jogando pelo Verdão. Já outro que saiu e foi para a Raposa foi Cássio, depois de vários anos vestindo a camisa do Corinthians. E Toni Kroos se despediu do futebol. O habilidoso meio-campista alemão se aposentou, deixando saudades tanto para a torcida do Real Madrid como da seleção alemã, que não vão mais contar com seus passes precisos. Já outro alemão que se despediu, mas do seu time dessa vez, foi Marcos Reus, que depois de vários anos vestindo somente a camisa do Borussia Dortmund, se despediu do time alemão, indo direto para os Estados Unidos, jogar pelo Los Angeles Galaxy. O ano de 2024, infelizmente, não foi só de boas notícias. Escândalos, confusões e acontecimentos lamentáveis ocorreram esse ano. Para começar, tivemos mais uma vez escândalo envolvendo favorecimento em apostas esportivas. Depois de investigações da polícia, foi descoberto jogadores que estavam envolvidos nesse esquema para favorecer apostadores. Alguns foram banidos e outros apenas suspensos, como foi o caso de Aleph Manga, que pôde voltar a jogar ainda em 2024. Já Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol
pela suposta participação de favorecimento de apostadores em jogos da Premier League. E apesar do pedido de banimento do jogador de forma definitiva do futebol, ele continua atuando e até está em negociação para voltar para o Flamengo. O processo contra Paquetá ainda está em trâmite. A violência no futebol, infelizmente, também tomou conta dos noticiários mais uma vez em 2024. Um torcedor do Cruzeiro acabou falecendo depois de uma emboscada da torcida organizada Mancha Verde ao ônibus da torcida organizada do Cruzeiro. Na final da Copa do Brasil, a torcida do Atlético Mineiro protagonizou um quebra-pau generalizado na MRV Arena. Depois do gol do Flamengo, objetos e até bombas foram arremessados contra os jogadores. E na final da Copa América, torcedores tentaram invadir o estádio da decisão, sem ingresso. Houve tumulto, pancadaria e desespero fora do estádio, sendo o jogo atrasado por quase 2 horas por conta disso. Teve papelão de Marcelo, que bateu boca com Mano Menezes. O jogador iria entrar na partida entre Fluminense versus Grêmio, nos minutos finais. Mas ao falar para o técnico não encostar nele, Mano desistiu de colocar o jogador em campo. Como resultado dessa confusão, Marcelo acabou rescindindo o contrato com o Fluminense. Já o Felipe Melo deu um empurrão no assessor de imprensa do Atlético Goianiense, por ele estar comemorando a vitória do time sobre o tricolor carioca. E as ofensas raciais continuaram em 2024. Vinícius Júnior continua a sofrer com torcedores o ofendendo por conta da sua cor de pele. Assim como vimos cenas lamentáveis na Libertadores da América, de torcedores argentinos fazendo gestos de primatas contra torcedores brasileiros. E no final do ano, as atletas do Grêmio sofreram com esses ataques, vindo de jogadores do River Plate. No Vasco, a 777 foi jogada para escanteio, depois de acusações por parte da diretoria cruzmaltina de que a SAF não estaria cumprindo com suas obrigações contratuais. Já John Textor viveu um clima de guerra com a diretoria do Palmeiras, principalmente depois das acusações de favorecimento do Campeonato Brasileiro passado, mas que não deu em nada. O diretor do Amazonas, conhecido como Xuxa, foi suspenso depois de provocar o Santos, o Remo e o Flamengo, mas quem não teve respeito e nem pedido de desculpas foi os comentaristas da Energia 97, que chamou um jogador do Amazonas de índio. Já Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro e agora quer ser candidato a presidente da CBF. O Rio Grande do Sul sofreu com as chuvas que causaram destruição, dor e sofrimento ao povo gaúcho. Todos os clubes da região foram afetados, sendo que Grêmio e Internacional tiveram seus estádios invadidos pelas águas. Uma onda de solidariedade se espalhou pelo país em apoio ao povo gaúcho. O Brasileirão foi parado por 2 rodadas e amistosos foram feitos para arrecadar dinheiro, roupas, alimentos e água para o povo do Rio Grande do Sul. Os times tiveram que jogar fora do estado e conseguiram dar a volta por cima, retornando depois de meses a jogar em seus estádios. O Corinthians foi manchete também esse ano. Primeiro porque seu principal patrocinador, a Esporte da Sorte, estava sendo investigada sob envolvimentos de seus donos com supostos esquemas de apostas ilegais e corrupção. Além disso, foi noticiado uma dívida bilionária do clube. E também o Corinthians foi acusado de dar calote no pagamento das parcelas de jogadores adquiridos pela equipe, além do não pagamento da Neoquímica Arena. Mas quem poderá salvar o Corinthians? A sua fiel torcida, que fez uma vaquinha para a quitação da Arena e já arrecadou mais de 33 milhões de reais. Na Libertadores, uma cena marcou 2024, já que o jogador do Nacional, Juan Esquerdo, sofreu um mal súbito dentro do gramado. Chegou a ser atendido em campo, mas faleceu dias depois no hospital. E tivemos eleições em 2 grandes times do país. No Flamengo, a oposição venceu o candidato de Rodolfo Landim, e quem vai comandar a Gávea é Luiz Eduardo Batista, o BAP. Já no Palmeiras, Leila Pereira conseguiu sua reeleição, diante de olhos desconfiados de torcedores do Verdão, que não estão nada satisfeitos com sua administração.
não foi só de alegria que viveu John Textor esse ano, já que outro time a qual ele adquiriu, o Lyon, pode ser rebaixado e não poder inscrever jogadores em 2025 por conta de problemas econômicos que vão contra a regra do fair play financeiro, onde na França é mais rígido. E com isso ele terá que conseguir a quantia de 100 milhões de euros como garantia para que o time não seja punido. Outro time que pode ser punido é o Manchester City, que é acusado de 115 violações de fair play financeiro do período de 2009 até 2018. E o julgamento será ano que vem. E caso seja punido, o Manchester City poderá perder muitos pontos, ser rebaixado ou até mesmo ser expulso da Premier League. O Flamengo adquiriu um terreno para construir o tão sonhado estádio, mas até conseguir, uma guerra nos bastidores com a Caixa e entraves no projeto quase a atrapalharam. Mas mesmo assim, teve festa e promessas para a torcida rubro-negra. Já ainda nas manchetes policiais, Daniel Alves e Robinho foram condenados pelo crime de forçar uma mulher a fazer atos contra sua vontade, manchando suas carreiras. Já Neymar se machucou novamente e vai ficar mais um bom período de tempo de molho, mas ele não perdeu a chance de farrear em seu cruzeiro particular e aumentar seus herdeiros. Vinícius Júnior conquista o prêmio The Best da FIFA, sendo o melhor jogador do mundo na temporada. Apesar disso, houve polêmica na bola de ouro, pois quem levou foi o espanhol Rodri. Mas tivemos mais brasileiros se destacando. O pequeno Gui, torcedor honorário do Vasco, ganhou como melhor torcedor. E Thiago Maia recebeu o troféu Fair Play por ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. E Marta recebeu o prêmio como o gol mais bonito do ano. A seleção teve um ano de altos e baixos e teve a chegada de um novo comandante para a vaga de Fernando Diniz. Dorival Júnior chegou e até deu indícios de uma evolução na seleção, com 2 amistosos, contra a Inglaterra e Espanha, onde a seleção jogou muito bem. Mas depois disso, tivemos eliminação na Copa América e oscilação nas eliminatórias, onde o Brasil chegou a ficar na 7ª colocação. Mas no final do ano, a seleção conseguiu ficar dentro da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. O ano de 2024, perdemos nomes importantes para o futebol. Fica aqui a nossa homenagem a quem nos deixou. O ano de 2024 foi bem marcante para o canal, pois além da cobertura e narração dos jogos do Amazonas na Série B, pude acompanhar alguns jogos de dentro da Arena da Amazônia, coisa que nunca tinha feito, e foram experiências muito boas. Chegamos também a 500 inscritos aqui no canal, quase chegando a 600, então só tenho a agradecer a todos vocês por esse ano incrível para o canal, pois juntos tivemos acompanhando todas as emoções do futebol em 2024. E estar aqui não é fácil. Passamos sim por vários momentos conturbados, mas superamos e seguimos em frente. Que esse ano de 2025 seja um ótimo ano para todos nós, que possamos ter saúde para lutar por nossos objetivos, e que seja um ano de prosperidade e conquistas para todos nós. Esses são meus votos a cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder apoiar o canal. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal.
E é isso, pessoal. Desejo a todos um feliz 2025 e até uma próxima!